Princesa Nabaté, que não tem nada a ver com essa região. O pai dele, um general romano, e ele é chamado, como ele conhecia muito bem essa terra, quando os romanos começam a invadir no ano 63 a.C. esta terra, ele ajuda, ele era, na verdade, o guia daquela época, então ele fala, vai por aqui, vai por lá, e a estratégia, e os romanos conquistam, faz parte do grande império romano, e eles aderem toda essa região, já vem lá do Egito, a gente vê aquela influência, Marco Antônio e toda a região que eles conquistam, e eles chegam nessa região e avançam muito mais, porque a gente sabe que o Império Romano é algo extraordinário. E Herodes, na verdade, ele tinha alguma coisa com o judaísmo, e ele é chamado pelo Sinédrio para prestar contas. O Sinédrio eram 120 membros dos anciãos que lideravam o povo judeu, e eles falam, que história é essa? De trazer mais confusão para essa terra? Não tem o suficiente aqui? O que você vai trazer para cá? Ele é chamado para ser julgado pelo Sinédrio, que o Sinédrio podia julgar aquelas questões. E ele foge. Mas antes de fugir, ele vem para esse fim de mundo, não tinha nada aqui, a não ser um monte de pedras. Ele deixa a família dele aqui. Durante 2 anos ele fica em Roma, e lá ele se aproxima ainda mais dos imperadores romanos para poder receber o que ele vai receber depois, o título de rei de Israel, rei de Judá. E ele volta para cá, e quando ele volta, ele vê a família dele cercada, morrendo de sede, morrendo de fome, e Herodes tem uma feliz ideia. E eu digo Herodes, e é Herodes que tem as ideias. Ele era o dono do dinheiro também, ele era o dono das ideias, e é Herodes que fala, eu preciso de uma fortaleza no fim do mundo, no fim do meu império, porque nós estamos na divisa com Judá e o Negev, o deserto do Negev, e se ele tivesse que fugir por alguma razão, ou se esconder por alguma razão, aqui seria o extremo sul. E também bloquear os inimigos do sul. Quem eram os grandes inimigos de Herodes no sul? Egito, principalmente Cleópatra. Porque é a mesma época. E vocês estiveram agora no Egito, imagino que o guia deve ter falado alguma coisa. Cleópatra era amante de Marco Antônio. Marco Antônio era o grande amigo de Herodes. Foi ele que trouxe Herodes para cá e chamou ele o rei de Israel. Herodes não tem sangue azul. Ele precisa casar com alguém que dê para ele a realeza. Porque se ele não consegue de família, ele vai precisar de aproximações. Ele teve 8 mulheres, matou todas. Todas as esposas. E a mulher que ele mais amava, que deu na verdade, que ela era da dinastia que vem antes de Herodes, porque Herodes é uma dinastia, ele começa uma dinastia. Ele é chamado Herodes o Grande, e Herodes o Grande, ele amava essa mulher tremendamente. Ela era uma asmoneia, uma das famílias dos asmoneus, Jonatas e dos macabeus, que são os asmoneus. Eles poderiam ser o sumo sacerdote, como Jonas fica sendo o sumo sacerdote, e Herodes, quando se aproxima e se casa com Miriam, que era a mulher que, pelo menos pelas descrições de Flávio Josefos, que é a fonte, Flávio Josefos é o único que vai contar essa época da história, ele diz que ele amava essa mulher tremendamente, e um dia ele sai para uma das suas batalhas, ele mata também os filhos, as mulheres. Ele, casando com Miriam, ela tinha um irmão que poderia chegar ao cargo de sumo sacerdote, porque eles eram uma família de elite, então ele manda cortar a orelha do cunhado para tirar ele do caminho. O outro cunhado, ele afoga em Jericó. Esse é o grande Herodes. É o mesmo Herodes que vai matar os inocentes. Herodes, numa das viagens dele, ele pede ao cunhado que, por favor, se ele não voltasse daquela guerrinha que ele ia, ou daquela conquista que ele ia fazer, que, por favor, matasse aquela mulher que ele muito amava. E quando ele volta, feliz e contente, e amava muito Miriam, ele diz a Miriam, que saudades que eu estava sua, né? Saudades tremendas. Ela falou, saudade coisa nenhuma, porque se você não tivesse voltado, eu já não estaria aqui. E ele fala assim, como é que ela sabe? Só ele sabia. Devem ter tido um aferzinho, e ele manda matar os dois, ele tem um acesso de loucura, ele manda matar. Mas quando ele se dá conta que ele matou a mulher que ele mais amava, ele mandou embalsamar em mel, ela fica 2 meses embalsamada em mel, talvez ela ressuscitasse alguma coisa, não dá certo, né? De toda essa família de Herodes, e Herodes
era amado por todos. Herodes reinou 40 anos. Ele perseguia, ele matava, ele tirava todo mundo que estava no caminho dele, porque ele não queria ser destronado. Tudo que nós vamos ver e tudo que a gente vai falar é porque Herodes era vaidoso, porque Herodes queria ser lembrado há 2000 anos, 2000 anos depois ele vai ser lembrado, e daqui 2000 anos ele vai ser lembrado novamente, porque não há outro. Herodes é Herodes o Grande. Mas a gente fala, eu me empolgo, né, quando eu falo de Herodes, eu posso falar um dia inteiro de Herodes, né? Herodes, Herodes, Herodes. Herodes, nesses 40 anos, ele constrói Massada, ele constrói Jerusalém, a cidade inteira de Jerusalém. Quem não viu o Templo de Jerusalém nunca viu algo tão belo na sua vida. O Templo de Jerusalém, a cidade. Ele constrói Cesareia, que nós vamos ver. Ele constrói Jericó. Ele constrói. Com que dinheiro Herodes vai construir tudo isso? Imaginem que o imperador romano, o grande amigo dele, que fala que é melhor ser um porco no chiqueiro do que da família de Herodes, ele precisa prestar contas para esses romanos, né? Imaginem, e ninguém entende por que Herodes, que nunca veio para cá e não tinha inimigos, porque Cleópatra, ela tinha Marco Antônio ao lado dela. Se Marco Antônio, imperador romano, quisesse marchar contra Jerusalém ou contra Herodes, ele traria o exército dele para cá, ele fazia deles pó de formiga. Mas Herodes, de onde que ele tem tanto dinheiro? Ele precisa prestar contas, porque os imperadores romanos não vão ficar quietinhos se ele não paga os impostos. Ele recolheu os impostos, ele escravizou, ele colheu impostos, mas Herodes tirou, matou, fez, desfez. Mas Herodes era adorado por todos, né? E a gente faz essa grande pergunta, né? Que história é essa? Como é que Herodes, com todo esse poder, com toda essa loucura, né? Que ele corta a orelha, afoga o outro, tira do caminho, mata os filhos, mata a esposa. E não era só. Os sacerdotes, quando ele começa a construir o templo de Jerusalém, os sacerdotes ficam revoltados. Que história é essa? Os gentios estão construindo o templo, a casa de Deus em Jerusalém? E nós assim, qual é o problema? Traga, por favor, o pastor Rogel, o pastor Marcelo, os outros pastores, né? Pode arregaçar as mangas, porque agora eles são os pedreiros, né? Reclamou, eles vão trabalhar. E botava todo mundo para trabalhar. E eles é que constroem. Os 1000 sacerdotes é que vão construir o templo. E Herodes não poupa ninguém, mas, de novo, Herodes era amado. E eu digo que Herodes era Maluf. Eu pensei nisso. Eu juro que eu pensei nisso. Era ou não era? Juro por Deus. Ele, entendam, exato. Ele sabe exatamente, mata mais fácil. Mas a beleza, e a gente vai ver a beleza de Herodes. Herodes, com toda a sua beleza, ele era querido por todos, porque beleza e bondade vem junto. Ele faz bem para o povo, ele está construindo para quem? Para ele mesmo? Claro que era para ele mesmo, mas o povo entendia isso como, para eles, é um conforto para eles. Construir tudo que ele construiu foi para o povo. Então, bondade e beleza aqui vem junto, e Herodes realmente é Herodes. A grande inimiga dele nunca veio para cá, embora em Guede, que nós vamos passar mais tarde, é um pedaço de terra onde se fabricava o perfume precioso, e Marco Antônio dá de presente a Cleópatra. Ela poderia chegar um dia e falar assim, eu quero minha terrinha, eu quero o meu Chanel 5 que está aqui, e eu tenho que ir lá, o perfume, né, o extrato de Chanel. Aí ela quer vir buscar aqui. Então, Herodes tem medo e ele faz essa construção. Mas Herodes nunca pisou nesse lugar. Então, para que gastar tanto dinheiro para fazer? E vocês vão ver o que a gente vai ver agora. Ele escolhe o planalto mais amplo, 1.600 metros de comprimento, mais ou menos uns 50 metros de largura. Ele precisa controlar os inimigos do norte, porque do norte virá um alto. Então, de Jerusalém, de lá podem vir as tropas. Essa ponta, o sul, não interessa para ele, embora os inimigos também viessem do sul, mas ele tem mais medo do norte. Então, nós vamos chegar no Palácio do Norte, ele faz o segundo palácio, que é o Palácio do Ocidente. Ele sempre fazia alguma coisa em homenagem a César e a Augusto. Sempre vai ter o nome desses dois imperadores, que são os imperadores amigos, mas
A cultura romana é cultura de festas, alegrias, orgias e tudo mais. E para alegrar as pessoas que vão morar aqui, ele precisa fazer banhos. E nós vamos ver banho quente, banho frio, banho morno. E a gente vai ver armazéns. Ele deixa aqui